alguns dias você se sente super motivado para produzir, consegue produzir muito, e outros dias você não tem motivação para produzir nada. Qual é a diferença que faz a diferença para que você naquele dia consiga entrar naquele flow do entusiasmo para gerar aquela produtividade que você precisa muito, e tem dia que você não quer nem sair da cama, não quer nem fazer tudo aquilo, só de pensar em toda aquela lista de coisas que você precisa fazer, já fica com preguiça ou já desmotiva imediatamente. Isso acontece só com quem é gente, acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. A diferença que faz a diferença é quando a gente começa a ter consciência de como que a gente produz os nossos estados. Por quê? Nós temos um estado interno de excelência para cada coisa, inclusive para gerar produtividade, que eu estou chamando aqui de fazer o que precisa ser feito e produzir aquele resultado necessário que você precisa, mesmo quando tem uma vozinha que está ali falando contra, mesmo quando tem alguém que é contra ou algo que parece querer dificultar aí o teu processo, ainda assim você encontra motivos para entrar em ação. Então, quando você começa a entender que todos nós temos estados de excelência para cada coisa e nós também temos um estado de excelência para produzir, para nos motivar a produzir, isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga criar os nossos estados internos e produzir um estado interno de entusiasmo para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo naqueles dias que a gente não acorda tão bem. Porque imagina, se eu recebo uma notícia ruim e eu me entrego aquela notícia, se acontece alguma coisa que não é legal, eu me entrego aquilo. Pode ser que muitas vezes eu deixe de produzir porque eu vou ficar à mercê do que acontece do lado de fora. Então, quando eu quero trabalhar uma produtividade e começar a performar e caminhar dentro dessa jornada, é muito importante entender que nós podemos produzir as nossas emoções e que podemos caminhar na direção de criar um estado de produtividade, né? O que faz você se sentir produtivo? Como? O que acontece aqui dentro que faz com que você queira produzir mais? O que acontece aqui dentro que faz com que você queira fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando parece difícil demais? Você já parou para pensar nisso? Então, todos nós temos filtros que são a maneira com que a gente enxerga o lado de fora. E algumas pessoas chamam de mapa, mentalidade, mindset, enfim. A maneira com que a gente direciona esse mindset ou os nossos significados aqui na nossa cabeça, na nossa mente, a maneira com que nós filtramos o que a gente enxerga do lado de fora ou onde a gente coloca o foco, imediatamente é automático. Eu percebo do lado de fora, eu capto aqui, crio um significado para aquilo que eu tô percebendo, recebi uma notícia ruim, ai, poxa, eu tô super desmotivada, não quero sair da cama, imediatamente a minha emoção se conecta com aquilo que eu tô pensando e gera desmotivação, falta de entusiasmo, ai, não quero, tô triste, eu tô mal, não quero fazer isso. É automático. Então, quando a gente talvez não consiga controlar especificamente todas as conexões que acontecem aqui dentro para produzir uma emoção, mas eu consigo controlar aquilo que acontece aqui dentro para produzir aquele estado. Então, qual é o estado de produtividade? Qual é o estado que você se encontra que faz com que você se sinta mais produtivo? É quando você se conecta com o resultado que ele vai gerar. Imagina quando você começa a trazer qual é a mais alta intenção, a mais elevada intenção que você tem para gerar aquele resultado e fazer aquilo que precisa ser feito. Qual é o que mais você vai se conectar, com quem mais você vai se conectar, quem mais você vai tocar, quem mais você vai contribuir, com quem mais quando você realiza aquele resultado que você quer produzir. Então, quando você começa a conectar, entender e trabalhar e usar os seus significados de uma maneira a te ajudar, ele imediatamente manda uma informação para o teu sistema, para o teu corpo, para a nossa neurologia e cria um estado. E o que cria os nossos estados de maior ou menor produtividade é a maneira com que eu coloco esses significados aqui dentro. E é exatamente esse estado que vai me colocar em movimento, que vai te colocar em movimento, para fazer com que você
se comporte daquela maneira. Então, quanto mais você cria camadas sobre camadas de significados sobre produtividade para gerar aquele resultado de produtividade que você espera, muito mais chances de você acessar o estado empoderado para a produtividade, que é o que realmente vai fazer com que você produza e gere aquele resultado, ao invés de ficar mole, com preguiça, desconectado. É isso que faz com que algumas pessoas falem: meu Deus, essa pessoa é muito pilhada, essa pessoa é ligada, como é que ela consegue fazer isso? Porque ela consegue criar intenções elevadas para poder levantar da cama, para poder fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo parece difícil. E quando você começa a entender que essa produção de estados a gente faz todos os dias, várias vezes por dia, você é muito bom nisso. Você só não trouxe isso para a consciência. Então, quando você começar a trazer para a consciência e começar a entender que todos esses filtros de como você percebe o que está do lado de fora vão fazer com que você crie significados. E quanto mais você controla ou gera significados empoderados, poderosos, com mais alta intenção, isso vai te ajudar a imediatamente criar um estado poderoso, criar um estado empoderado, para que você possa se sentir dessa maneira quando você precisar fazer isso, não se tornar refém das notícias ou dos acontecimentos que acontecem do lado de fora. Essa é a diferença que faz a diferença para aquelas pessoas que conseguem caminhar e desenvolver essa produtividade de uma maneira consistente, mesmo quando elas não querem fazer aquilo. Então você pode criar esse estado, porque todas as vezes que a gente gera essas conexões, a bioquímica do nosso corpo, do nosso sistema, ela também começa a se modificar, e por isso nós manifestamos isso através do movimento, das nossas ações, dos nossos comportamentos. E assim você vai criando ações empoderadas na direção de maior produtividade. Se isso fez sentido para você, comenta aqui se isso te ajudou. E se você decide começar a criar significados aí empoderados para começar a gerar mais produtividade no teu dia, mesmo quando você acorda sem vontade nenhuma de fazer aquilo que você quer fazer. Um beijo e até o próximo.